Vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Jesus, por esta noite aqui, ó Deus. Abençoe a cada um, Senhor, que vai ouvir da Tua palavra, Senhor. Senhor, toca no coração de cada um. Fala conosco, Senhor, conforme Tu sabes falar, Senhor. A cada um, conforme a cada necessidade, Senhor. Ó Deus, Tu conheces nós melhor que nós mesmos, ó Deus. E sabe, Senhor, o que nós precisamos. Ó Senhor, fala conosco, encha-nos de alegria, de paz, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Elas vão para a classe? A cara delas pedindo. A cara delas pedindo. Ela é aniversariante? Ai, então depois nós vamos cantar parabéns, hein? Tá bom? Lá atrás. Ó, não esqueçam não, irmãos. Vamos orar e orar por você, tá? Que Deus te abençoe, você, sua família, seu pai, sua mãe. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, Senhor, eu te peço, Senhor, que abençoe todas as crianças, especialmente, Senhor, essa criança que está fazendo aniversário, ó Deus. Deus, encham todos de alegria, de paz, Senhor. Senhor, dê força, Senhor. Fala com eles, ó Deus. Senhor, que eles tenham paz, alegria, Senhor. Tenham força para enfrentar as dificuldades do dia a dia, Jesus. Dificuldades nos lares, Senhor. Abençoa seus pais, Senhor. Que haja, Senhor, concordância no lar, Senhor. Que haja paz, harmonia no lar deles, Senhor. Quebra toda a hoste espiritual da maldade no lar deles, ó Deus. Não deixe essa atuação agir no lar deles, ó Deus. Que sejam libertos, que tenham alegria, Senhor, nessa infância, nessa adolescência. É o que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus. Amém? Vamos abrir a Bíblia em 1 Tessalonicenses. Primeira carta aos Tessalônicos. Primeira Tessalonicenses, capítulo 5. Primeira Tessalonicenses, capítulo 5, versos 14 em diante. Diz assim: exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outro mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retei o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. Paulo aqui aos Tessalônicos, nessa parte final aqui, ele aconselha e dá conselhos práticos para que os irmãos vivam em união e vivam em unidade. E essa carta Paulo escreve encorajando todos para aperfeiçoarem sua nova fé, para crescer em amor uns com os outros e se regozijar, orando e agradecendo sempre.
ênfase nessa firmeza com o Senhor nessa carta, que é um crescimento contínuo. O crente não pode parar, ele tem que sempre crescer. Eu tenho 10, você tem 20, você tem 30 anos de crente, mas você tem que crescer. E nesse final aqui, ele fala conselhos práticos. Como? Olha, falou várias doutrinas, vem aconselhando, vem conversando, discutindo doutrinas, mas no fim de cada carta, ele coloca como praticar. Não fica só na teoria, mas agora como que você deve praticar. E a prática, você tem que ter autoridade para praticar. Você tem que saber como pratica, não saber só de teoria, de conhecimentos. É importante conhecer muito, mas é mais importante você praticar. Por isso que Jesus vai falar que aquele que ouve e as pratica. E ele fala, e eu vou fazer uma comparação com aquele que pratica. Aí ele vai falar da casa sobre a areia e a casa sobre a rocha. Ele vai falar, então, eu estou mostrando para vocês aqueles que praticam. Que não adianta a pessoa se encher da palavra do Senhor, se encher e não dar ouvidos para o Senhor. Como que eu vou fazer? Eu tenho que praticar. Eu estou na igreja hoje, aprendendo do Senhor, mas aprendendo para quê? Para praticar no dia seguinte, no meu trabalho amanhã, quando sair da igreja aqui, nas redes sociais, com o meu parente, com o meu filho, com minha esposa, como que eu pratico a palavra de Deus? E Paulo, você vê que ele aconselha a cada um aqui, olha, irmãos, admoeste, converse com aquele que está insubmisso, pessoa insubmissa, console os desanimados, esteja lá esforçando com os desanimados, os amparados, os fracos. Ele vai dando todos os cenários possíveis que nós enfrentamos no dia a dia, que nós enfrentamos até na igreja. Quando eu falo que você tem que ter autoridade para falar, e quando ele fala assim, olha, e tudo, vocês estejam alegres, felizes. E aí muitas pessoas vão falar, mas você não sabe a minha situação, como que eu vou estar feliz, estar alegre, como que eu vou me alegrar sempre? Todo dia tem um problema, todo dia tem uma dificuldade. No trabalho eu já sei que no dia seguinte vou enfrentar uma dificuldade. Como que eu posso me alegrar? E ele vai falar, regozijai-vos sempre, alegrai-vos sempre. E ele vai falar, outra vez eu digo, alegrai-vos. Tem um episódio em Atos 16, 25. Atos 16, 25. Eu vou ler do 19 ao 26. Atos 16, capítulo 16, verso 19 ao 26. Olha só o homem que fala que é para nós nos alegrarmos sempre. Olha o que ele passa aqui. Vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e o levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas, e depois de lhe darem muito açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que o guardasse com toda a segurança. E este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto
que sacudiu os alicerces da prisão, abrindo-se todas as portas e soltaram as cadeias de todos. Um homem que está em Tessalonicense, falando para nós, na carta de Tessalonicenses, falando para nós nos alegrar em tudo. E ele está aqui nessa região, ele está numa situação complicadíssima. Ele expulsa o demônio de uma mulher, e essa mulher traz muito lucro para esses senhores. E esses senhores acabou a fonte de riqueza deles, né? Paulo acabou com a fonte de riqueza deles. E eles pegam Paulo, arrastam ele com a multidão, faz a cabeça de toda a multidão para ir contra Paulo e Silas. Fazem o que? Açoitam eles, levantam calúnia contra ele, açoitam ele, prende eles e prende no tronco. E à meia-noite a Bíblia fala que eles cantavam. Como assim? Todo arrebentado, linchado, injustiçado, caluniado, preso, amarrado a um tronco. Como que uma pessoa dessa pode louvar ao Senhor? E ele aconselha que em toda situação nós devemos louvar ao Senhor. E algumas vezes nós, com uma certa dificuldade, passamos por um problema simples. Já ficamos chateados, já ficamos reclusos, já não quero mais louvar ao Senhor. Eu estou sem vontade de louvar ao Senhor. Eu estou passando um problema, você não sabe o meu problema. Louve ao Senhor. Olha só a autoridade que Ele tem para falar. Nós precisamos de experiência com Deus. Você precisa de experiência com Deus, para que as suas palavras tenham autoridade no momento que você for falar. Mas para eu ter autoridade para falar, eu tenho que ter passado por aquela situação. E assim eu tenho autoridade para falar naquela situação, como ele vai falar de tudo isso que ele passou. E ele aconselha a todos que devem fazer. Então, acontece uma injustiça aqui. Um homem injustiçado, não tinha feito nada de errado, estava na prisão por fazer o bem, e podia passar a noite reclamando, talvez orando ao Senhor. Talvez ali eu vou ajoelhar aqui, vou pedir ao Senhor: Senhor, me revela aqui que nós fizemos de errado. Eu tenho trabalhado na sua obra, eu tenho feito a tua obra, e essas coisas têm acontecido. Poderia estar orando e reclamando, mas a Bíblia diz que eles oravam e louvavam a Deus, e muitas vezes se alegravam por ser perseguido pelo nome do Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia fala que todos os presos ouviam o louvor deles. Então os outros presos perceberam a atitude dele, que era bem diferente do esperado. Talvez muitos que entraram presos ali tenham o mesmo discurso: eu fui injustiçado, eu sou isso, eu sou aquilo. E tem várias, com a cara triste, chateado, bravo, revoltado. Talvez essa era o que os outros presos esperavam, mas de Paulo e Silas foi ao contrário. Era diferente de tudo. Homens que sofreram, injustiçados, apanharam a noite inteira, estavam presos, sem culpa, e estavam louvando. Então, os presos viram que eram diferentes. O carcereiro, ele viu que era algo diferente. E naquele momento, no terremoto, que as cadeias se abriram, o carcereiro mesmo, ele é salvo neste momento. E a família dele é salva. Ele mesmo pergunta: como que eu faço para ser salvo? Precisa de autoridade, precisa de experiência, para que os outros vejam. Nós somos a carta,
Nós somos a Bíblia que o mundo está lendo. Não adianta eu pregar e não viver a palavra, e não procurar viver a palavra de Deus. Posso anunciar rádio, TV, internet, redes sociais. Se não estiver vivendo a palavra de Deus, vai ser difícil, porque todas as pessoas estão olhando a sua vida. Paulo, ele diz isso para nós, que nós estamos em volta de uma multidão de testemunhas que nos acompanham. O que ele está dizendo é que nós muitas vezes estamos em volta, tipo dentro de um estádio de futebol, você jogando lá dentro e a torcida toda olhando para você, vendo qual que vai ser a sua jogada, qual será a melhor jogada que você tem para aplaudi-lo. Mas quando fizer algo de errado, ela vai vaiar e vai xingar. Então nós estamos rodeados disso, e nós precisamos, nas situações difíceis, como que eu devo proceder? Eu tenho que orar ao Senhor. Senhor, é uma situação difícil, Senhor, eu não sei como proceder. Eu poderia proceder aqui, explodir com todo mundo. Eu podia fazer desta forma, eu podia fazer desta outra forma. Não vai ser legal, Senhor. Eu quero que seja da sua forma. Me instrui como fazer, para que você tenha um comportamento diferente. Tem uma história de uma pessoa que, uma professora de escola dominical, e o marido dela, né, diz que ela ensinava para as crianças o Sermão do Monte para os adolescentes, né? E ela falava que não era legal você retribuir o mal com o mal, como nós lemos aqui, que Paulo fala para não retribuir o mal com o mal. Mas tinha um adolescente lá que falava que não gostava de levar desaforo para casa, gostava de sair brigando com todo mundo, e não concordava com a ideia de não reagir, ensinada por Jesus, né, no Sermão do Monte. E aí ela disse que no amanhã ela foi fazer uma escola dominical na porta da igreja, e nessa porta da igreja, claro que passa muita gente na porta da igreja, né? E passou um drogado lá, e o marido dela foi lá falar com o drogado bateu na cara dele. E esse menino foi impactado, porque ele viu que aquele homem não reagiu com o drogado, não devolveu com a mesma moeda. E ela percebeu, essa professora, que aquela atitude valeu mais do que a aula toda dela, e do que todas as aulas que ela deu, porque aquilo demonstrou o que Jesus fazia ao nos ensinar. Se você pega várias passagens de Jesus, ele ensina na prática. Ele vai ensinando, e de repente acontece uma situação e ele ensina naquela prática como que deve proceder. Jesus é o mestre dos mestres, e ele pede que nós devemos praticar a palavra. Como uma simples atitude deste homem ensinou o menino mais do que todas as palavras da professora. É neste momento que a nossa atitude vale. É neste momento que a Bíblia em nós está sendo lida. As pessoas vão crer na nossa mensagem quando nós praticamos primeiro. Se o remédio fez efeito na minha vida, então eu posso recomendá-lo, não é assim? Olha, você recomenda, olha, esse remédio aqui, eu tomei ele, eu estava com um problema assim, eu tomei esse remédio, eu tomei esse chá, eu tomei essa fruta aqui, né? E foi tiro e queda, para mim foi muito bom. E a pessoa, não, deixa eu ver, nossa, eu vou experimentar. E como que você vai dar um remédio para a pessoa se você nem experimentou? Como que você vai aconselhar? Ah, é que fez bem para tal pessoa. Aí aquela pessoa que está ouvindo, ela vai falar, o que ela vai acontecer? Ela vai ficar desconfiada, falar, eu não vou tomar isso não.
esse cara está me falando aí que é outra pessoa. Não é assim? Agora ele deu certeza, falou: olha, isso fez muito bem para mim, melhorou a minha saúde. E assim a pessoa, então dá isso que eu quero. Isso que as pessoas precisam ver em nós. Se Paulo ficasse reclamando que estava preso, como que as pessoas iriam acreditar nele? Como que a palavra dele ia influenciar aqueles que estavam presos? Como a palavra de Deus ia influenciar aquele carcereiro? Talvez até o carcereiro ia mandar ficar quieto, que não queria ouvir aquilo. Como que nós poderíamos agora aqui olhar essa passagem e falar: como eu vou ficar grato em todas as coisas, sendo que Paulo não era grato? Escutei pelas histórias dele que não era grato. Se ele ficava chorando e reclamando, como que as pessoas iam acreditar numa situação que ele fala que é importante estar contente em toda e em qualquer situação? Tinha autoridade para falar, tinha experiência para falar. Eu tinha preparado várias mensagens um tempo atrás, e aí eu conversava com o pastor: pastor, a minha mensagem vai de encontro a isso, mas tem uma coisa, pastor, as mensagens são boas que eu preparei para a igreja, só que falta uma coisa para mim, falta experiência. Ele falou: aí começamos a conversar sobre isso. Ele falou: há muitos pastores, tal, falta experiência, né, tal. Ele começou a falar, e naquela semana o que eu tinha preparado era o que aconteceu lá no fundo. Era o que aconteceu. As mensagens que eu tinha preparado era exatamente o que estava acontecendo ali no fundo. E naquela semana que eu falei com o pastor, aconteceu aquilo. Eu vi, é Deus me dando experiência naquilo que eu pedi para o Senhor. Eu falei: falta experiência, falta prática na palavra. Nós aprendemos tanto tempo, mas agora você tem prática. Como você entra numa empresa, muitas vezes você pega, eles te carregam de um monte de teoria que você deve fazer, como proceder, tal. E agora, o que você vai fazer com toda aquela teoria? Vai guardar para você? Vai esquecer? Isso é besteira? Ou você coloca em prática? No dia seguinte, ou na mesma hora que a empresa te deu o treinamento, você tem que colocar em prática para ser um bom funcionário, para exercer seu trabalho com perfeição, para exercer o seu trabalho com autoridade no que você está fazendo. E assim nós também, com Cristo, nós precisamos dessas experiências. Nós precisamos receber essa experiência com Cristo, andar com Cristo, para que você experimente essa alegria, essa paz em meio à tribulação, em meio às dificuldades. Ele teve paz, teve alegria, um evangelho propagado dentro de uma situação terrível ali. É claro, talvez ele queria estar pregando na praça, nas igrejas, nas cidades, mas foi levado para dentro de uma prisão, de uma situação totalmente oposta daquilo que nós esperamos, daquilo que nós nos programamos. Por isso nós temos que ter cuidado com as nossas atitudes. Elas são mais importantes do que as nossas palavras. Elas serão observadas, as nossas atitudes, elas são observadas por Deus e por todos os que estão ao nosso redor. Sempre surpreendemos positivamente quem nos observa ao praticar o que a Bíblia nos ensina, em vez de termos uma reação normal numa situação adversa. Ou seja, você vai surpreender as pessoas como? Tendo uma reação diferente daquilo que é normal das pessoas
verem. Olha, alguém te bateu? Não, devolva. Não, você tem que reagir. Essa é a atitude normal. O que Jesus mostra é uma situação diferente. É um mundo diferente para nós. E não este mundo que está aí, que retribui o mal com o mal e está bem, se sente bem quando retribui o mal com o mal. Mas Jesus fala para retribuir o mal com o bem. Ou seja, aquele que fez mal para mim, quando eu vejo ele numa necessidade, eu vou ter que ajudá-lo. E não uma situação normal. Agora ele está precisando de mim. Agora que eu não vou ajudar mesmo. Agora que ele se dane. Não é assim? Mas Jesus, os ensinamentos de Jesus, se aquele que quer andar com Cristo, é dessa forma. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Então, a mensagem de hoje é que nós devemos praticar a palavra de Deus. É importante você ler a Bíblia, é importante você orar. Não pode faltar na sua vida oração, leitura da Bíblia, devocional. Mas algo mais importante que não deve faltar é a prática da palavra. É quando você sai da sua casa, quando eu pego o metrô lotado, é quando eu pego um ônibus lotado, as pessoas brigando, falta de ar-condicionado, tal, aquela loucura, pessoas desmaiando. É aí que eu pratico a palavra de Deus, não sendo igual a todos, talvez cedendo um lugar para uma pessoa. Eu tenho pego o metrô aqui, eu vou lá para Itaquera, é totalmente contrário, hein? Eu vou lá trabalhar lá para Iagabaú, eu pego até Itaquera para ir sentado. Falei, vou pegar lá, vou tranquilo, vou sentado. Não vou desesperado para o trabalho, sair correndo, atrasado correndo. Que eu dormi até tarde. Dificilmente veio fazer isso. Acho que quase nunca eu fiz isso. Eu levanto cedo e vou para o meu trabalho e vou sossegado. Falo, eu vou até Itaquera, que eu vou lendo um livro, alguma coisa, vou lendo a Bíblia. Só que toda vez no meio do caminho, o que acontece? Alguém passou mal. E eu sou obrigado a levantar e dar o lugar para a pessoa. Tem vezes que tem um banco vazio que eu já nem sento mais, né? Deixo o banco vazio lá. Daqui a pouco eu tenho que levantar. Uma atitude diferente. Hoje eu vejo o metrô, quando ali no Iagabaú, quando entra ali, lotado. Eu falo os pedreirão, né? Que é homem forte, alto, forte, tudo na porta lá. Senhoras, mulheres, tudo ali. Os caras entram com tudo, empurrando todo mundo e sentam. Essa é uma atitude normal hoje. Mas para o crente não. Para o crente, você tem que ver a dificuldade do outro. Como o Paulo falou aqui para nós. Ajudar os fracos. Ajudar as pessoas com deficiência, com dificuldade. E simplesmente ceder no lugar. As pessoas vão ver que é diferente. Esse é diferente, esse pratica a palavra. Não vive só de falar, mas pratica. Então, admoestando, consolai os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos com todo. Parece que muitas vezes nós já estamos preparados para uma briga. As pessoas, eu vejo no trânsito, durante o dia de trabalho, a pessoa está indo para trabalhar, já estão preparadas para brigar. Já sai de casa, talvez, se alguém entrar no meu caminho hoje, eu arrebeto. Se alguém fizer isso, eu faço isso. Com o crente, isso não pode acontecer, irmãos. Se a pessoa pensa assim, ela está fazendo a mesma coisa que o mundo faz. Mas nós temos que praticar aquilo que Jesus falou para nós. Amparar os fracos, ajudar
nas necessidades das pessoas. As pessoas estão sem esperança e precisam ver em você algo que dê esperança para elas, algo que ela possa ver que o ser humano vale a pena, que o Senhor não abandonou o ser humano, mas que vale a pena ainda, que tem pessoas de exemplo que possam ser seguidos. O mundo precisa disso. Por isso que Jesus falou que nós somos o sal da terra. Nós somos a luz do mundo. Nós precisamos iluminar, dar um caminho para as pessoas que estão vivendo nas trevas. Nós precisamos salgar essa carne e não deixar ela apodrecer, porque sem o sal a carne apodrece. E só você que pode fazer isso. Se o mundo muitas vezes está dessa forma, é por nossa culpa, é por sua culpa. Que nem o Rogério orava as queimadas que está acontecendo no mundo, que o homem mesmo está destruído, o homem mesmo destrói a natureza, o homem mesmo está destruindo o mundo, aquilo que Deus deu para ele cuidar. E Deus deu essa incumbência para nós cuidarmos. Então nós precisamos cuidar da igreja, de nossos irmãos aqui. Nós precisamos cuidar da nossa família, dos nossos filhos. Nós precisamos cuidar dos nossos avós, dos nossos pais. Nós precisamos cuidar dos nossos amigos, os próximos que estão em volta. E Jesus vai ampliar isso muito mais. Jesus vai falar que até os seus inimigos, você tem que orar por eles, orar pelos que vos perseguem, e amar até seus inimigos, e desejar que eles tenham a mesma coisa que você. Essa é a prática. E a prática, irmãos, a prática ela leva à perfeição, não é isso? De tanto você fazer algo, vai te levar à perfeição. Mas temos que praticar a palavra do Senhor todos os dias, em todos os momentos. E é fácil? Não é fácil, mas se torna fácil porque Deus, Ele vai nos capacitando, nos orientando, nos dando força, e o seu Espírito está dentro de nós, conversando com você. Olha, não é legal, isso não vai ser assim, não faça dessa forma, faça de uma outra forma, tem uma forma melhor. Você não está vendo? Mas tem uma forma melhor. Amém, irmãos? Que Deus possa nos abençoar, que nós possamos, ao praticar a palavra do Senhor, você vai adquirir experiências, e essas experiências você vai poder aconselhar outros, e outros vão ver que você conseguiu passar por isso, você conseguiu superar isso, e vai pedir um conselho: como você conseguiu isso? Eu preciso na minha vida disso, estou passando por isso. E assim Deus vai usar, e nós sejamos felizes em tudo. Como é bom chegar na segunda-feira no trabalho feliz, alegre, enquanto alguns chegam emburrados, não cumprimentam ninguém. É bom chegar: olha, bom dia para todos, bom trabalho para todos aí e tal. É diferente. Enquanto muitos já chegam, nossa, com espírito, né? É assim. Assim é o povo de Deus, que leve alegria, leve paz e ilumine o caminho das pessoas. Leva Jesus Cristo para todos. Jesus está sendo lido na sua vida. Amém? Senhor Deus e Pai, no teu nome, Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por esta noite, Jesus, por este domingo, Senhor, pela nossa família, Senhor, pelo nosso trabalho. Nós te agradecemos, ó Deus. Senhor Jesus, nós te agradecemos por esta igreja, Jesus. Senhor, abençoe o trabalho das nossas mãos, Senhor. Tudo que nós fizermos, Senhor,
faça prosperar, Senhor. Senhor, dê espírito de mansidão para todos, ó Deus. Dê, Senhor, o domínio próprio para todos, ó Deus. Esteja falando com cada um, Senhor. Senhor, controlando esses ânimos, ó Deus, para que nós possamos ser abençoados, ó Deus, no nome de Jesus Cristo. Abençoe a todos, Senhor. Derrame a tua paz e a tua glória sobre todos nós, Senhor. Que a tua glória possa resplandecer em cada um durante esta semana, no nome de Jesus Cristo. Amém, irmãos?